como eu anunciei aqui até no começo do jornal, temos o prazer de receber hoje o senhor Evandro Zanuto, assessor de investimentos da Plátano Investimentos. Muito obrigado pela presença, Evandro. Obrigado, eu que agradeço. E, Evandro, a gente hoje, atualmente, seja muito bem informado a respeito de economia, seja um economista, ou seja simplesmente um leigo, todo mundo tem alguma noção. E a noção geral parece que não vamos bem. E os números nos indicam isso. O que está acontecendo no Brasil? Como é que está o mercado financeiro reagindo a tudo isso que a gente vê de política e do que está acontecendo socialmente no nosso país? Sim, nós estamos num momento muito incerto, com muita indecisão, e isso não é bom. E a gente não... Todos esses indicadores estão dizendo, nós não estamos crescendo, estamos estagnados, continuamos estagnados, depois de termos tido PIB negativo, precisamos voltar a crescer. Só que o cenário não propicia isso. Então, todos esses números que nós estamos vendo são reflexos de toda essa estagnação que a gente está tendo na economia. Não estamos crescendo, isso significa, não estamos crescendo significa não tem geração de novos empregos, não tem a economia se desenvolvendo, não há investimento, não tem aporte de capital estrangeiro. Não tem entrada de capital, que é o que faz a gente também se movimentar, não tem melhoras em infraestrutura, estamos parados, estamos no ponto morto. A gente não consegue engatar a primeira na economia. O que é muito difícil, porque sequer conseguir sair da inércia num país que precisa desesperadamente começar a andar, é uma coisa muito, muito, muito terrível. E fala-se muito do mercado financeiro como um todo, mas existe a contingência para o pequeno, para o assalariado, isso daí. Porque quando se imagina a economia, e você sendo um assessor, os grandes investimentos, é uma cadeia que faz a coisa acontecer. E essa cadeia não está funcionando. Sim, né? Exatamente. Eu queria esclarecer um ponto que é quando a gente fala de mercado. Uma coisa é mercado financeiro, outra é o mercado em geral. Perfeito. O mercado em geral somos todos nós. Você, quando está lá no supermercado fazendo uma compra, fazendo uma escolha de qual produto você quer, você é o mercado. Então, o mercado são essas bilhões de pequenas coisas interagindo todos os dias que dão um resultado, que giram ou não a economia. Então, todos nós, no nosso dia a dia, somos o mercado também. Então, o mercado financeiro são esses agentes que financiam a produção ou que fazem a capitalização da economia. Mas nós também somos o mercado somos todos nós, só para esclarecer esse ponto. Não, é importantíssimo, não é, Gleberto? Porque existe essa confusão. Sim, claro. E eu queria repercutir com você o seguinte, tem uma série de medidas aí que foram colocadas pelo governo, principalmente na área da economia, né, que era o Paulo Guedes, privatização, reforma da Previdência, reforma tributária, a questão da revisão do Pacto Federativo, deixando mais recursos nos municípios e estados, né? Isso aí mexe com a estrutura econômica do país e o país fica mais atrativo? É assim que funciona? Não? Sim, nós temos uma característica no Brasil que, na minha opinião pessoal, acaba sendo um problema. A política e o governo interferem demais na economia e nos mercados. Então, nós somos muito dependentes das decisões políticas e isso faz com que aconteça o que está acontecendo agora. Então, por exemplo, a reforma da Previdência, se ela não passar, nós vamos ter sérios problemas. Isso vai se refletir, inclusive, no mercado financeiro e na economia em geral. Então, a cada momento a gente tem algo na política que está interferindo, que está fazendo o mercado ou ir para frente ou ir para trás. Então, infelizmente, nós temos essa característica e a gente precisa lidar com isso. Então, hoje nós temos esse cenário da reforma da Previdência. Então, a Bolsa, por exemplo, a gente vê, a Bolsa ela nada mais é do que um termômetro. Como a gente olha, mas eu já ouvi comentários de pessoas dizendo, mas para o povo não interessa a Bolsa de Valores. Não, a Bolsa de Valores é um termômetro. Da mesma forma que você usa um termômetro para ver se você está com febre ou não, a Bolsa é um termômetro que dá um pouco o tom de para onde a gente está indo, para onde a economia está caminhando. E ela é um termômetro, inclusive, muito eficiente para mostrar para a gente o que está acontecendo. Então, não tem dúvida. E principalmente, pegando carona com você a respeito da Bolsa aí, essa suscetibilidade, você falou em termômetro, eu acho que fica muito claro até para o leigo que está vendo isso daí.
a suscetibilidade com que os fatos que acontecem na política, que acontecem no país, refletem automaticamente na Bolsa, Sim. que refletem automaticamente no mercado. De forma muito rápida, inclusive. Muito rápida. E isso tem acontecido de uma maneira meio constante ultimamente, creio eu. A Bolsa tem tido algumas variações, a empolgação acabou, a lua de mel acabou com a entrada do governo, mas a Bolsa tem revelado essa fragilidade da nossa economia frente ao que acontece, juntando tudo política. Um caminho para fazer isso aí seria estritamente o governo parar de se meter, para ser bem claro? Sim, hoje é que hoje nós estamos num estágio em que muita coisa tem que acontecer até nós chegarmos num ponto em que o governo possa parar de se meter. Então, nós temos inclusive até no Brasil um pouco de uma cultura da população que quer que o governo se meta. Então, infelizmente, é assim que nós somos como cultural, povo. É cultural isso. Mas se essa população entendesse que quanto menos o governo se metesse, seria melhor para eles, inclusive, nós estaríamos num estágio diferente, mas hoje não é assim. Então, o que o governo poderia fazer, por exemplo, é ele começar a soltar um pouco as amarras, tirar um pouco delegar mais coisas para a iniciativa privada, e o governo fica só fazendo, como você disse, a arbitragem, que é um termo interessante. O governo dita as regras simples e claras, e deixa a iniciativa privada tocar bastante coisa, com o dinheiro dela. O governo não precisa colocar dinheiro público. Tem muita gente na iniciativa privada que quer investir. Só que hoje o ambiente não favorece. O ambiente nosso é hostil a quem quer investir. Então, o governo poderia mudar isso, tornar o nosso ambiente mais amigável e mais convidativo para aqueles que querem investir. Então, isso já seria uma grande mudança. Evandro, Glauca, que eu vou fazer a pergunta que não quer calar, né? Nesse cenário todo aí, qual é a boa? Aonde investir, como investir, tem que ser conservador, tem que usar um pouco, fazer um mix, como é que é? É aí que entra o nosso papel, trabalho, o nosso papel na assessoria de investimentos que a gente faz. Então, cada pessoa tem o seu perfil, mas nós achamos, por exemplo, que Bolsa de Valores, ela é sempre um bom investimento a longo prazo. Porém, dependendo do perfil da pessoa, a gente precisa dosar um pouco, se a gente vai colocar um pouco mais ou um pouco menos de Bolsa de Valores. Mas o que a gente acaba vendo é que o investidor pessoa física, ele chega sempre quando algo já subiu muito. O ideal é a gente conseguir estar sempre, investir sempre, para você poder também surfar essas ondas na alta, mas você já está posicionado antes dela acontecer. Então, para isso, você já teria que ter sempre aquilo na sua carteira de investimentos. E esses títulos do Tesouro que está sendo colocado aí, esses papéis, você acredita que para o pequeno investidor hoje seria uma boa poupança para o futuro? O Tesouro Direto para quem, por exemplo, está na poupança hoje, o Tesouro Direto vai ser uma grande evolução. O Tesouro Direto nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo, para você financiar a dívida pública. O investidor hoje consegue investir em Tesouro Direto já com valores bem pequenos. A partir de R$100 você já compra uma fração de um título. Então, é uma forma do pequeno investidor começar a se desbancarizar, a sair dos investimentos ruins que ele encontra no mercado e melhorar um pouco a carteira dele. E daí em diante ele pode sofisticar um pouco mais, indo para ações ou fundos multimercados ou investimentos com um pouco mais de risco. Interessante, o Evandro, até pegando uma carona também no quesito cultural aí. O brasileiro, até por força de tudo que nós passamos ao longo de muitos anos, viemos de inflação, de uma economia totalmente desregrada, ele não tem a cultura, ele não tem o costume do investimento. E, por outro lado também, ele imagina que a possibilidade de investimento é a partir do momento em que eu assumo um patamar em que eu vou ter muito dinheiro, mas não é, não é? Não é verdade. Existe uma condição hoje dentro do mercado financeiro em que a cultura do investimento pode progredir sim, sem enormes volumes de dinheiro, né? Exatamente. O brasileiro tem uma característica que eu tenho um pouco de dificuldade de entender, que eu acho muito peculiar. O brasileiro gosta muito de investir em imóveis. Por exemplo, eu não gosto de imóvel como investimento, não encaro como investimento. Imóvel é caro, é burocrático, é altamente complicado. Se você analisar, por exemplo, Bolsa de Valores, é muito mais fácil você investir na Bolsa de Valores do que você investir em imóvel. Além do que imóvel ainda dá despesa. Você investe e ele continua dando despesa. Quando você coloca tudo na ponta do lápis, o investimento imóvel,
se você financiar, ele acaba custando 2 ou 3 vezes o valor dele. Então, para mim, isso não faz sentido. E lá na frente, quando você tem o patrimônio, 20 anos ali, você vê o valor do imóvel em comparação com o que você poderia ter investido. Exatamente. Custeio, você vai ver realmente... O imóvel, se você olhar, por exemplo, ao longo de 15 anos, é claro que o imóvel valorizou, mas se esse mesmo dinheiro estivesse na renda fixa, talvez você tivesse ganhado mais do que com o imóvel, e ainda tendo liquidez no dinheiro, podendo usar ele a qualquer momento. Imóvel não, você tenta vender 1, 2 anos no mínimo para fazer a tentativa aí de venda. Então, acho que o brasileiro, o ideal seria se ele começasse a sofisticar um pouco mais os investimentos dele, sair um pouco dessas coisas antigas, porque o cenário mudou. Nós hoje não somos mais aquele Brasil da hiperinflação, aquele Brasil do plano Collor. Nós mudamos muito. O cenário mudou muito, nós temos hoje produtos muito bons para serem oferecidos para o investidor, e é possível começar pequeno, com valores baixos. Algo, por exemplo, que não é possível com imóvel. Porque esse temor do risco é inerente a todo mundo. Todo mundo fala, eu vejo alguns mais velhos falando, você tem que abrir uma poupança. Ele não fala assim, você tem que aprender a investir. Exatamente. Então, é bem diferente, não vai aqui nenhum censura poupança, obviamente, que a maioria deve ter mesmo. Mas a gente sente muito isso. E dentro desse contexto de uma estabilidade maior, de uma informação até muito maior, como é que você vê aí a possibilidade? Aí, no curto prazo, eu acho que a gente depende de muitas decisões, mas no médio e no longo prazo aí, dos investimentos e do próprio brasileiro passar a fazer parte mais ativa desse mercado com rendimentos e tudo mais. Como é que você vê a perspectiva de crescimento do mercado de investimentos? Eu sou um pouco otimista. Por mais que eu esteja comentando aqui sobre a cabeça do brasileiro, eu acredito que isso vai mudar ao longo do tempo, porque hoje nós também temos muito mais acesso à informação do que nós tínhamos no passado. Então, nós vimos aí um caso esse que virou piada na internet, né, da Betina, do 1 milhão. Isso, por mais que isso seja piada, teve um ponto que eu achei interessante. Isso viralizou e se tornou conhecido quase no país inteiro, investimento em ações. Então, o brasileiro passou a comentar um pouco mais, mesmo que é tom de piada, sobre investimento em ações. Então, eu acredito que esse acesso à informação vai trazer mudanças para a gente ao longo dos anos. Então, eu ainda tenho esse otimismo de que, com o tempo, o brasileiro vai acordar, ele vai começar a sair mais do banco e vai para as casas independentes, vai para a Bolsa de Valores, vai para títulos mais sofisticados. E hoje, com a digitalização também, o acesso à informação. As plataformas digitais, os bancos digitais, hoje tem muita coisa a dispor aí do investidor que queira sofisticar um pouco mais a carteira dele. Então, para ser bem mais objetivo aí para você que nos acompanha ao vivo aqui, estamos com o Evandro Zanutto, da Plátano Investimentos. Ok, as pessoas acharam muito interessante. Qual o primeiro passo? O cara falou assim, realmente eu preciso me desbancarizar. Desbancarizar. Eu adorei esse termo, eu preciso me desbancarizar também. Para você que também pretende se desbancarizar e começar uma trilha de investimento, como é que você... É claro que não existe uma fórmula, como você disse, os perfis se modificam. Mas para aquele que está interessado, o que você recomendaria como um início e como que ele deve caminhar pretendendo passar a investir menos em imóvel e talvez mais no mercado financeiro? O primeiro passo seria educação. A gente não deve investir em algo que a gente não entenda. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender. Então, como que a gente faz para entender? Conversando com especialistas, por exemplo, é o meu papel fazer isso. Além disso, a gente tem outros assessores no nosso escritório, que a gente presta essa assessoria para os clientes que queiram começar a investir. E, além disso, tem muita informação na internet, há muita gente dando curso, nós também ministramos cursos presenciais. Então, a primeira coisa você precisa conhecer um pouco mais e conhecer aquilo que você vai investir. E não precisa fazer um curso de pós-graduação para isso. Algumas horas de informação, de conversa, de treinamento já são suficientes para a pessoa sair daquele estágio inicial de ignorância, não ignorância no mau sentido, né, mas do desconhecimento, para conhecer algo. E aí ela vai, com o tempo, melhorando, ela vai se informando cada vez mais até ela chegar num ponto que ela se sente confortável. E não precisa de enormes montantes de dinheiro para que isso seja feito, não, né? Não precisa. Mas eu volto a dizer que antes da pessoa começar a investir, se eduque, busque informações,
Aí o segundo passo eu acho que seria como é fazer começar a investir. Perfeito. E esse eu vou pegar de novo uma carona no seu eduque. Se eduque com relação específica ao assunto, mas também se eduque financeiramente. Sim. Porque não dá para gastar mais do que se ganha pretendendo investir em alguma coisa. Exatamente. Né? Começa por aí. E eu acho que o interessante é que quando a pessoa começa a se educar a respeito de investimentos, ela também começa a entender um pouco mais toda essa bagunça política, o quanto isso afeta o dinheiro dela. Porque hoje boa parte da população não tem noção disso, que elas são afetadas diretamente, mas elas não sabem disso. Toda essa bagunça política, a reforma da Previdência, o que isso muda para mim? Ah, a Bolsa subiu, o que isso muda para mim? A maioria das pessoas não sabem. Então, só que isso faz diferença na economia, que lá no final ela é impactada. Um produto a menos no supermercado, um preço mais alto na bomba de combustível, tudo isso, toda essa roda da economia impacta a população lá no final e é a população hoje que não tem como se defender. Então, acredito que com mais educação a gente saberia, inclusive, a entender tudo isso que está acontecendo no nosso cenário, que hoje muita gente não entende. Não tem dúvida, perfeito. Eu agradeço demais ao Evandro Zanuto, assessor de investimentos da Plátano Investimentos aqui em São José dos Campos, e que deixou, acho que, uma mensagem bem legal. Eu adorei esse desbancarize-se. Dá até para fazer um adesivo disso daí. E principalmente uma coisa que a gente sempre volta aí é a educação. O maior conhecimento, claro, você vai ter melhores possibilidades sempre de sucesso. Evandro, eu te agradeço muito, espero que seja a primeira de muitas vezes que a gente possa trocar uma ideia a respeito da economia e do mercado financeiro. Eu que agradeço. Obrigadão.